Olá a todos, meu nome é Marcos Boldrini. Esse aqui é um vídeo vinculado ao blog Deus, Terra e Humanidade que eu mantenho na internet. E neste vídeo aqui eu vou tratar da politização de todas as coisas. Todo mundo aí no Brasil, e acredito que fora do Brasil também, tem ficado bastante familiarizado com brigas políticas. Principalmente nas eleições agora de 2018, mas não é só por isso daí não. Parece que todas as questões viraram temas de ordem administrativa, regramentos legais, burocráticos, né, formas de conduta que são condenadas publicamente ou que as pessoas tratam como certo e errado, mas segundo um cânone politicamente correto. Né? Quer dizer, tudo virou razão de discussão e toda a cultura, o pensamento, as coisas do cotidiano, até mesmo as relações familiares, né, acabaram sendo rebaixadas ou fortemente afetadas por um pensamento politizador. Né? Tudo virou político. Né? Agora, como é que a gente chegou nesse ponto? Como é que a coisa decaiu tanto, se tornou tão estéril e mesmo violenta por consequência? Né? Porque se tudo é politizado, então a gente perde a espontaneidade dos relacionamentos e passa a tratar como se fosse uma espécie de legalismo daquilo que é certo ou errado nas condutas, segundo a minha opinião política. Esse é o pior de tudo. Bom, no texto ali que eu escrevi, se vocês forem ver aqui embaixo, eu vou deixar o link desse texto no meu blog. A gente percebe assim nas últimas gerações, na verdade, a gente tem assim um forte declínio da fé religiosa. O que isso tem a ver? O que acontece é que o ser humano, a gente vai ver isso, por exemplo, nas obras do Peter Berger, que é sociólogo da religião, o Julián Marias também comenta isso. O ser humano ele é essencialmente religioso. Né? Nós temos uma pulsão natural às coisas religiosas. E aqui eu falo pulsão natural de se buscar uma explicação, uma orientação, um sentido que está no plano espiritual, sentido para a nossa vida. E que a religião traduz isso de forma mais clara e objetiva. Então é um impulso do nosso espírito de se abrir para o mundo e para a existência. Acontece que quando a gente perde essa fé, que está vinculada a uma tradição, até mesmo simplesmente uma fé vaga num Deus transcendente que interfere na nossa vida, o mundo que é limitado, então a sociedade humana, a nossa vida cotidiana, as coisas do mundo, o trabalho, a família, os sentimentos, as ideias, as vontades, adquirem essa dimensão monstruosa, vasta, que é a ânsia pelo espírito. Quer dizer, com o declínio da fé, a gente tem uma supervalorização do mundo. Então as coisas do mundo, como se tornam muito grandes perante a nossa visão das coisas, elas também se tornam muito assustadoras. Então, por exemplo, como agora mesmo essa crise aí do vírus, a pessoa fica apavorada, o que será do futuro? Bom, a gente fica, parece que dependendo do sistema econômico, dos governantes, ou da busca por uma vacina e uma cura, sabe? Então a gente acaba subjugando tudo as coisas do mundo. As coisas materiais principalmente, ou seja, o mundo no sentido mais grosseiro da palavra, físico, né, muitas vezes. Ora, como o mundo se torna muito assustador, né, a gente espera, claro, por uma solução rápida e imediata. Já que nós não temos fé mais no transcendente, nós buscamos a fé nas coisas mais imediatas. E o poder político é a forma mais direta e aparentemente eficaz de administrar as crises. A política não pode legislar sobre os pecados, ou sobre as orações, ou sobre os mortos, não, mas ela pode legislar sobre a nossa vida concreta. Então a gente deposita no poder do Estado, né, e do poder administrativo a solução de todas as coisas, em algum grau, ou pelo menos espera isto. Certo? Tem um autor que trata isso muito bem, que é o Julien Bender. Ele tem um livro chamado aqui, A Traição dos Intelectuais. Essa daqui é uma versão de 2007, uma versão brasileira, mas o livro é de 1927. Ele diz que os intelectuais na era moderna abandonaram, né, a contemplação e a explicação desinteressada da realidade, passaram para a praxis política. Quer dizer, eles traíram o seu ofício original de compreender o mundo e passaram a trabalhar para transformar o mundo. Quer dizer, eles foram os responsáveis por essa
perda da fé nas coisas do transcendente e arrastaram o mundo para, né, a fé na mobilização política, na transformação, né, a formação de doutrinas capazes de explicar a realidade aqui imediata e, portanto, a partir daí poder administrá-la, né? Ou seja, essa politização de todas as coisas está ligada a esta perda, a essa traição, como diz o Benda aqui, do dom, da vocação de algumas pessoas, grandes intelectuais, de mostrar para as pessoas como as coisas são e orientá-las a partir disso daí, porque eles geram ideias, geram símbolos, né, mexe com o imaginário pela literatura, enfim. E quando isso é rebaixado para a dimensão política, todas as nossas ações também se convergem para a direção política. Essa é, assim, o plano geral do Julian Benda no livro dele. Então, quando eles partem para a transformação do mundo, eles estimulam a politização geral e também, portanto, concorrem para essa perda da fé no espírito, né? Porque tu pode resolver as coisas aqui e agora, porque buscar as coisas para depois da morte? As coisas imediatas se tornam mais relevantes, o mundo cresce a nossos olhos, né? A nossa cosmovisão fica estreita no mundo e nesse microscópio as coisas ficam gigantescas. Então, essa politização geral, ela é precedida por uma revolução na cultura. Ora, essa revolução que os intelectuais provocam na cultura, né, ela vai, portanto, abrir as portas e desembocar no relativismo. O relativismo nada mais é do que a concepção de que não existem verdades absolutas. O que, parênteses, é uma contradição, porque tu dizeres que não há verdades absolutas é a mesma coisa que tu atentares contra o próprio enunciado. Se não é verdade absoluta, então o que tu mesmo está dizendo não é verdade também, né? Então, quer dizer, a partir do momento que os intelectuais colocam as coisas ao longo da história subjugada a objetivos práticos, políticos, né? Portanto, administrativos, de transformação do mundo, né? Eles tiveram que relativizar as coisas de formas a poder enquadrá-las nesses planos gerais da humanidade, de transformação da sociedade, né? Então, o que diz um outro autor aqui, que é o historiador o Paul Johnson, né? Agora pulando do Julian Benda para o Paul Johnson, o Johnson tem uma frase dele aqui que ele diz que a citação dele, né? O político profissional de tempo integral herdou a terra no século XX. Ele observa isso ao longo do século XX como, né, um dos perfis dessa época. Quer dizer, a era moderna, em que o século XX é o grande século expoente, traz como um dos seus pontos principais esse agigantamento do poder do Estado. Quer dizer, a partir do momento que o mundo é levado pela revolução da cultura, portanto, pelos pensadores intelectuais, cientistas, né, filósofos, a transformar a realidade, precisa de pessoas para isso. E nesse mesmo caminho, em que existe um estímulo à politização das coisas, da sociedade, também há uma modernização prática, quer dizer, o crescimento da tecnologia, o mundo fica mais complexo. Os dois concorrem para o declínio da religião, porque o crescimento da modernização e, portanto, uma preocupação maior com as coisas do mundo, e a classe política necessária para administrar esse mundo mais complexo. Quer dizer, a modernização técnica, né, e o crescimento da classe política, um puxa o outro, necessariamente. E aí o Estado toma esse corpo gigantesco e vai concorrer com as tradições religiosas dos povos no guiamento da moral das pessoas, né? E aqui chegamos ao ponto central do texto do meu blog, desse vídeo também, que é a politização do nosso cotidiano, que eu havia citado lá no início do vídeo. E aqui eu recorro ao principal livro, talvez o principal livro, mas o mais bem escrito dos livros, do Olavo de Carvalho, que é o Jardim das Aflições. Tem inclusive um filme com o mesmo nome, que é baseado nesse livro também, é a mesma ideia, o plano do filme sobre o pensamento do Olavo, né?
Ele que traz essa ideia de que o Estado, chama de Estado bedel, ou seja, o Estado como doutrinador, o Estado como orientador moral, né? Como disciplinador das pessoas. Ele passa, em nome, né, de resguardar a segurança e a ordem, passa a subjugar todas as coisas a seu arbítrio. E aqui tem um trecho do livro que eu quero ler, que está inclusive no texto aqui. O Estado liberal, que professa nominalmente a liberdade religiosa, que é um dos traços fundamentais da era moderna, a liberdade de religião, né, oficializada pelas leis, né, que professa nominalmente a liberdade religiosa, é dos três o mais eficiente no combate à religião. Como se vê pelo fato de que as massas, tendo conservado sua fé religiosa sob a opressão nazi-fascista e comunista, facilmente cedem aos apelos das novas éticas, como ele coloca, disseminadas pela indústria de espetáculo nas modernas democracias. E abandonam junto com a religião até mesmo os preceitos mais óbvios do direito natural. Quer dizer, no mundo que se agigantou em função da perda da fé, né, ele se torna também mais interessante para nós. Então, o marketing, a indústria de massa do cinema, a própria noção de consumo, a ideia que tu pode resolver as coisas adquirindo bens, por exemplo. Tá mal da cabeça, tá triste, toma uma medicação, por exemplo. Tá, sei lá, com um dia ruim, tu sai para ir no cinema, que tem um filme divertido, legal. Quer dizer, ao tempo todo tu és chamado para coisas que te levam ao desvio do teu caminho fundamental e trabalham o teu desejo, tua sedução, e portanto as questões religiosas, que são as mais profundas e fundamentais, ficam de lado. Não que as coisas do mundo sejam desnecessárias, é que na verdade se perde aí o centro das proporções. Então se elimina completamente a vida espiritual porque ela se torna aparentemente desnecessária num mundo como esse. E aqui ele continua mais tarde. Muito mais eficiente do que a tirania de Hitler e Stalin é o regime que, legalizando e protegendo todas as exigências tirânicas e autolátricas de cada ego humano, produz milhões de Stalins e Hitlers. E aqui ele dá o exemplo, por exemplo, da liberação do aborto, que em nome de um bem-estar da mulher, ou enfim, do direito das mulheres, como se chama, ou para evitar problemas, às vezes que até mesmo de ordem puramente material e econômica, se dá espaço para esse tipo de atividade, né? de monstruosidade, vamos dizer bem a verdade. E, portanto, aí se equiparando essas práticas com uma atitude de Hitler e Stalin, só que numa escala muito menor. Então, mais tarde ele diz o seguinte: bom, se existe essa dissolução da moral, da ética, o que vai aparecer no lugar? E aí volta de novo o Estado bedel, o Estado, né, disciplinador da sociedade, das pessoas. Compensando astuciosamente o desequilíbrio que a liberação desenfreada de desejos poderia causar, o Estado neoliberal, laico, produz novos códigos repressivos que, descarregando a reação violenta do superego em alvos moralmente inócuos, dão um ersatz de satisfação ao impulso natural da moralidade humana, impedindo-o de expressar-se numa condenação frontal de um estado de coisas marcado pela impostura obrigatória universal. E mais tarde ele fala o seguinte: o Estado, sem deixar de ostentar o prestígio da lenda democrática, das leis, liberdades civis, né, acaba por se imiscuir em todos os setores da vida humana, por regulamentar, fiscalizar e punir até mesmo olhares, risos e pensamentos. Vamos puxar para hoje também o uso de máscara, não pode aglomerar na rua, né, não pode fazer, mesmo que seja uma piada besta sobre raça, né, qualquer coisa aí vira motivo de briga judicial, repressão moral das outras pessoas. Não vou nem dizer do Estado. Do teu vizinho, teu amigo, teu familiar, inclusive. Não pode falar isso porque é feio ou ofensivo. De onde ele pegou isso daí? Pegou dos regulamentos legais e da mídia, que está associada aos poderes constituídos. Que a linguagem da mídia e dos governos são as mesmas, se a gente for observar. Preconceito, racismo, homofobia, e por aí vai, né? Não pode comer gordura, não pode não sei o quê. Quando esse pessoal todo é dado como alvo potencial de ofensas, supostas ofensas, há toda uma patrulha que vem principalmente pela mídia, no sentido de, não é neutralizar, é eliminar
até mesmo condutas, né, práticas absolutamente espontâneas. Né? E o pior não é isso, o pior é as pessoas se censurarem por causa disso. Essa questão das máscaras é um exemplo que está acontecendo. Lembra que no segundo final de semana aqui em Porto Alegre, quando houve a proibição, se falou que houve lockdown, né? Não chegou a ser lockdown, mas houve um fechamento. A minha mãe foi numa feira, numa praça, céu aberto, as bancas todas afastadas, eu não estava lá, me contou isso. Passou um carro e um cara berrou para ela assim, vai para casa. Eu disse assim, então o cara pode ficar na rua e minha mãe não pode, porque a mãe é grupo de risco, tem mais de 60 anos. Quem é ele para falar isso daí? Qual a autoridade dele? A autoridade está aqui, ó. Autoridade concedida pela politização de todas as coisas. É o cara que se vê como a encarnação da moral. O Estado não é mais a lei, o Estado é ele. A pessoa se vê como autoridade, como porrete, legitimado moralmente pela chancela da mídia e dos governos. Né? Minha mãe mandou o cara longe, assim. Claro que ela não xingou, não é o perfil dela, mas mandou eu longe com bom humor, assim. Eu acho que eu seria um pouco menos educado, mas em todo caso. Mas é esse o mundo que a gente está entrando hoje. E isso é no mundo inteiro. Né? Então, enfim, vejam lá o texto e tirem vocês as suas conclusões. Certo? Obrigado e Deus abençoe a todos.